Este é o som do domínio da guerra das manhãs 360, sempre com o Major-General José Arno Moreira. Bem-vindo. Olá, muito bom dia a todos. Bom dia. Já sabe que para além da rádio também nos pode acompanhar em direto no YouTube, Facebook ou através do site do Observador. General, nas últimas semanas multiplicaram-se os relatos de ações ofensivas por parte da Federação Russa contra as infraestruturas energéticas críticas da Ucrânia e do outro lado, do lado ucraniano, multiplicaram-se os ataques à rede de refinarias russas. O que é que podemos esperar desta guerra energética que está em curso? Isto é uma verdadeira guerra energética. A guerra energética não é de agora, ela já começou, na verdade, logo no primeiro inverno, depois da invasão, portanto, no final de 2022. Ela, na altura, tinha um propósito. O propósito era, basicamente, enfraquecer o espírito de resistência da população ucraniana. Para isso, ela ocorreu em pleno inverno, procurava, quer causar, digamos, a escuridão e o desconforto na vida das pessoas, mas procurava também aproveitar o frio, que é um elemento terrível nesta região durante o inverno. E, portanto, ela tinha, sobretudo, digamos, um fator desmoralizador e psicológico, procurando afetar, digamos, a capacidade de resistência e o espírito de resiliência dos ucranianos. Mas, entretanto, a guerra energética perdeu a sazonalidade. Ela agora está a ocorrer em plena primavera. E temos que procurar uma explicação para isto. Bom, a explicação está no facto de a guerra se estar a prolongar. E todas as guerras, que são guerras longas, passam por fases diferentes. O foco da guerra vai evoluindo ao longo do tempo. Ele começa por ser um foco de natureza militar. São as conquistas territoriais, a destruição da capacidade militar do adversário, etc. Mas quando as guerras se alargam no tempo, este foco vai passando do domínio das conquistas militares e da destruição de capacidade militar para aquilo que é a capacidade de logística do adversário. Porque a certa altura os recursos começam a esgotar-se e é preciso encontrar novos recursos. Dentro desta guerra, digamos, logística que caracteriza as guerras longas, ela também passa por várias fases. A primeira fase é a fase dos depósitos. Nós vamos aos depósitos, onde estão as reservas estratégicas, e esvaziamos os depósitos. Depois de esvaziarmos os nossos depósitos, vamos esvaziar os depósitos dos nossos aliados. E, exatamente, dos sim, nossos aliados. Vamos aos nossos aliados esgotar-lhes os depósitos. Quando já esgotamos os depósitos dos nossos aliados, temos que passar para a fase industrial de produção desses equipamentos. E depois, no final de tudo, ainda vamos passar para aquilo que é a guerra dos recursos. É que para produzir, do ponto de vista industrial, são precisos muitos recursos. Ora, um dos recursos fundamentais que é necessário é o recurso energético. O recurso energético é um recurso muito transversal do ponto de vista da guerra. Afeta as populações, como já vimos, e como foi a experiência do inverno de 2022, afeta, portanto, a qualidade de vida das populações, afeta também o sistema de transportes e tudo aquilo que é a distribuição logística no interior do país, mas depois afeta também a capacidade industrial e é digamos, aqui que entra este novo caso, exato, foco na primavera, da guerra, claro. da primavera, é a capacidade industrial. Porque os países agora começaram a depender daquilo que são capazes eles próprios de produzir. O recurso energético tornou-se um recurso absolutamente estratégico para esse desiderato. E, nesse sentido, tem ambos, quer a Federação Russa, quer a Ucrânia, tentado destruir aquilo que é a capacidade energética do adversário. Isto tem sido feito com particular violência. No caso da Federação Russa, houve 2 ataques em março particularmente violentos, o de 22 e o de 29 de março. Eles incidiram sobre aquilo que é um dos grandes produtores de energia na Ucrânia, que é uma firma chamada DTEK. A DTEK tem 6 grandes centrais de produção elétrica, umas de natureza termoelétrica, outras de natureza hidroelétrica. Ora, dessas 6, 5 foram ou destruídas ou profundamente afetadas.
a DTEC reduziu a sua capacidade de produção energética em 85%. 85%. E a Ucrânia, que estava a exportar eletricidade para a Europa, de repente viu-se na necessidade de necessitar da Europa para importar energia de natureza elétrica. A recuperação de uma central deste género, termoelétrica ou hidroelétrica, pode demorar anos. Depende naturalmente do grau de destruição de cada uma, mas pode demorar anos. Portanto, este é um aspecto de natureza estrutural que se insere dentro desta questão da destruição dos recursos a longo prazo, no sentido de afetar a capacidade industrial de um país em produzir, nomeadamente armamento. Por outro lado, a Ucrânia tem vindo a desenvolver e a operacionalizar drones de ataque em profundidade. Por que é que surgiu esta necessidade? Porque os aliados deram armas para ataque em profundidade, mas não deram autorização. E, portanto, os ucranianos, tendo as capacidades de natureza militar fornecidas pelo Ocidente, não tinham autorização do Ocidente em que essas armas pudessem ser empregues na profundidade do território russo. E, portanto, tiveram que desenvolver os seus próprios sistemas. Fizeram-no muito rapidamente, certamente copiaram muito daquilo que são as armas de natureza ocidental, certamente que os componentes são também todos de natureza ocidental, mas a verdade é que eles são os donos dessas armas e, portanto, podem usá-las na profundidade quando entenderem, sem precisarem de autorização do Ocidente. Ora, o alvo da Ucrânia é um alvo diferente daquele da Federação Russa. A Ucrânia entendeu que o setor mais crítico e que produz efeitos mais imediatos é o setor das refinarias. E esta semana foi a terceira maior. Exatamente. Ora, o que acontece é que a Federação Russa é um enorme produtor e exportador de petróleo. Mas não tem muita capacidade de refinaria daqueles produtos necessários para a vida comum dos cidadãos, que é o diesel e é a gasolina. Ora, é exatamente sobre essa capacidade de refinação de petróleo bruto que têm incidido os ataques ucranianos. Praticamente todas aquelas refinarias que estavam num alcance de cerca de 800 quilómetros medidos a partir da fronteira ucraniana já foram atingidos. Isto terá reduzido, de acordo com algumas fontes, algumas delas também da NATO, cerca de 10 a 15% da produção da Federação Russa em termos destes produtos refinados. E já teve uma consequência. Aumento do preço dos combustíveis interno, escassez do produto e também incapacidade da Federação Russa de ter excedentes para exportação e, portanto, limitar também a capacidade de gerar proveitos a partir daí. Só que esta semana, de repente, aparece um drone tipo Cessna que vai atingir na República do Tataristão, que é uma República da Federação Russa, que se encontra a 1.200 quilómetros da fronteira. Ora, isto estava fora de todas as contas da Federação Russa. E esta era uma importantíssima, uma das 5 maiores refinarias disponíveis na Federação Russa. Ora, estes ataques ao Tataristão mudam também, outra vez, aqui aquilo que era um dado adquirido de que havia na profundidade da Federação Russa território que não seria alcançado pela guerra em profundidade da Ucrânia. Isto veio mudar os problemas e lançou uma enorme confusão entre os comentadores da Federação Russa. E então começaram a aparecer aquilo que são as justificações criativas, porque era preciso agora encontrar uma justificação. Como é que um drone destes chega tão longe, o que revela capacidade de desenvolvimento e investigação por parte da Ucrânia, mas também como é que ele passa despercebido sobrevoando o território da Federação Russa durante 1.200 quilómetros e ainda assim atinge o seu alvo. E então começaram as desculpas criativas, nomeadamente que ele poderia não ter sido lançado da Ucrânia, poderia ter sido lançado dentro do solo da Federação Russa, ou então utilizados um conjunto de estepes desérticas que se encontram naqueles países da Ásia Central. Enfim, eu julgo que a desculpa até é pior do que admitir que os ucranianos
produziram um drone com capacidade de 1200, porque isto revela então, os ucranianos têm uma rede com capacidade de fazer chegar um drone à Ásia Central e fazê-lo deslocar da Lídia. Bom, isto, do meu ponto de vista, é ainda mais caótico do que admitir que houve aqui um progresso tecnológico por parte da Ucrânia que lhe permite atingir a profundidade da Federação Russa. Portanto, a guerra energética está para continuar, nem a Federação Russa desistiu de continuar a destruir o que resta da capacidade de produção energética ucraniana, nem os ucranianos desistiram de ir cada vez mais longe, dando cabo das várias refinarias que vão encontrando pelo caminho. E continuamos no terreno, porque desde o final do ano passado que as tropas da Federação Russa tomaram a iniciativa militar, temos consciência de que a Ucrânia está a perder algum território, mas a defesa ainda não colapsou. General Arno Moreira, que ponto de situação se pode fazer neste momento sobre a guerra na Ucrânia? Bom, a Federação Russa ganhou a iniciativa no terreno, sobretudo a partir do final do ano passado. E eu costumo olhar diariamente para aquilo que são os relatórios. Normalmente há 2 relatórios por dia feitos pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas Ucranianas sobre a situação nesse dia. E, portanto, aquilo que eu vou reportar é um exemplo daquilo que aconteceu ontem, que é para termos uma ideia, o mais recente, para termos uma ideia do que é que aconteceu ali. Bom, ontem, por exemplo, houve um bombardeamento ao longo de toda a linha da frente. Quando falamos em toda a linha da frente, vai desde o norte da cidade de Sumy até Kherson, no sul. São muito mais de 1000 quilómetros de frente. Pois a artilharia russa esteve ontem ativa praticamente em toda esta frente. Para além desta distribuição muito alargada da artilharia, houve pontualmente e em apoio da manobra terrestre muitas ações de aviação, sobretudo com bombas planadoras que são lançadas a 80, 90 quilómetros da frente e, portanto, mantêm as aeronaves protegidas, em apoio de determinadas ações ofensivas. Depois, houve 57 combates táticos entre forças ucranianas e forças russas ao longo da frente, sobretudo com ênfase em 2 regiões, em Bakhmut e junto de Avdiivka, que foram cidades conquistadas pela Federação Russa e agora procuram, de alguma maneira, explorar esse sucesso porque entendem que ali há ganhos territoriais que podem ser feitos porque a Ucrânia foi obrigada a sair daquelas posições defensivas e terá tido menos tempo de preparar posições defensivas em alternativa à retaguarda. Portanto, há uma tentativa de exploração disso. Mas quando nós olhamos a uma escala muito global, é verdade que existem ganhos cumulativos, mas eles à escala macro são minúsculos. Eu vou dar aqui um exemplo. Durante o mês de março, que terminou há poucos dias, a Federação Russa conquistou mais 0,01% 0,01% do território ucraniano. Ou seja, para conquistar mais 1%, se a guerra fosse linear, seriam precisos 10 anos, 100 meses seriam precisos 100 meses de combate e qualquer coisa com uma perda de mais de 3 milhões de homens da Federação Russa. Para conquistar 1%. É claro que a guerra não é linear. Se fosse este ritmo, claro. É claro que a guerra não é linear, mas nós também estamos a utilizar como escala aquilo que foi o maior progresso da Rússia nos últimos tempos, que foi aquele que conseguiu durante o mês de março. Isto para dizer que também não vale a pena entrarmos aqui numa histeria de que isto tudo está perdido, sim. Porque se fossem mantidos estes ritmos de progressão, para conquistar mais 1% do território da Ucrânia, seriam precisos 9 anos. Portanto, cerca de 100 meses e provavelmente, ao ritmo de baixas russas, mais de 3 milhões de homens para conquistar 1% do território ucraniano. Portanto, as coisas importa sim fazer essa análise. As coisas também é preciso também distanciarmos um bocadinho desta e até da narrativa russa, desta não é? narrativa dos progressos, porque estes progressos têm sido, até ao momento, bastante de natureza tática.
Não significa isto que a defesa ucraniana não possa vir a colapsar um dia destes e os avanços tenham outra dimensão. Mas até ao momento não foi isso que se verificou. Olhemos agora para a outra guerra. Esta semana, 4 grandes temas dominaram a atualidade no Médio Oriente e na faixa de Gaza. Por um lado, as tropas de Israel terminaram a sua operação no complexo do hospital Al-Shifa. Por outro lado, e numa perspectiva mais regional, foram alvo de um atentado mortal vários altos dirigentes militares do Irão, no consulado da Síria. Depois, a administração Biden anunciou a entrega a Israel de dezenas de aviões de combate e, finalmente, houve um ataque já admitido por Israel a uma coluna automóvel de uma ONG. Eu sei que é muita coisa, mas, General Fernão Moreira, que leitura podemos fazer de tudo isto? Esta foi uma semana particularmente agitada. Eu talvez separasse estes acontecimentos em 2 grandes grupos. Um grupo são os acontecimentos de natureza conjuntural, aqueles que resultam das circunstâncias atuais e que provavelmente podem não voltar a repetir-se. Outros são acontecimentos que estão estruturados dentro daquilo que é uma visão global e que depende, sobretudo, do ambiente estratégico que perdura no Médio Oriente. Ora, naqueles de natureza conjuntural, eu destacaria, portanto, a questão da permanência durante muito tempo das Forças Armadas israelitas no hospital de Al-Shifa, é conjuntural, e aquilo que foi também o ataque às viaturas da World Central Kitchen. Bom, portanto, provavelmente estes acontecimentos não se tornarão, digamos, a repetir. São de natureza conjuntural. No entanto, eles transmitiram aqui um aspecto bastante preocupante. E de alguma maneira também não ajudaram à imagem de Israel neste conflito. O Al-Shifa, como um hospital, é utilizado certamente como uma base de refúgio pelo Hamas. Mas não só isso. Nós também às vezes não estamos a ver este problema. É que as forças israelitas, quando são feridas, são evacuadas para Israel. As forças do Hamas, quando são feridas, vão para os hospitais. E, portanto, no hospital de Al-Shifa terão sido feitas imensas detenções por parte dos. Este período todo de permanência em Al-Shifa tem também uma explicação que é essa. Foram interrogadas as pessoas que estão lá para verificar se elas tinham ou não ligação ao Hamas. E, por outro lado, também nas imediações do Al-Shifa, porque o Al-Shifa não é só o hospital, é também um complexo com muitos edifícios e nas suas imediações certamente que se encontravam também refugiados, elementos do Hamas. Quanto ao bombardeamento da World Central Kitchen, das viaturas, bom, há duas coisas que são inegáveis. A primeira delas é que estas viaturas foram atingidas de propósito não no sentido de atingir a ONG, mas efetivamente houve disparos propositados sobre aquelas viaturas. E o que se passa aqui é incompreensível do ponto de vista, eu também estive ligado ao targeting na NATO, é incompreensível como não foram tomadas as medidas cautelares suficientes para que isto não acontecesse. Isto é, eu continuo convencido que o alvo não era a World Central Kitchen. Houve aqui uma enorme confusão ou uma falta de informação naquilo que é a cadeia de comando ligada ao targeting sobre aquelas 3 viaturas. Elas estavam autorizadas a circular àquela hora naquele trajeto. Esta informação falhou a sua transmissão em alguma parte de toda a cadeia de targeting e alguém foi atingir de propósito aquelas 3 viaturas, estando provavelmente convencido que era um alvo de natureza legítima. E, portanto, isto é terrível porque a World Central Kitchen também ajuda Israel, porque ao melhorar a situação humanitária da população, retira também pressão internacional sobre Israel. Portanto, isto tem consequências terríveis. Depois, naquilo que é o segundo grupo, que é mais estrutural, é bastante mais complicado, porque, na verdade, a entrega dos aviões dos F-15, não foi? Dos F-15 pela administração Biden
é uma entrega que foi anunciada numa altura talvez pouco oportuna, porque na verdade os F-15 não existem. Estes F-15 ainda não existem. São precisos 5 anos entre a autorização de fornecimento pelo Congresso e os F-15, eles vão ser fabricados. Então porquê agora este anúncio, General? O anúncio é que parece ficar aqui um bocadinho fora de contexto. Isto é, a administração Biden provavelmente não terá medido as consequências de um anúncio público desta natureza e provavelmente os F-15 não se destinam à faixa de Gaza, destinam-se ao Irão, como nós veremos a seguir. Porque o último assunto é realmente o ataque à embaixada do Irão na Síria. Ele enquadra-se dentro daquilo que é uma perspectiva comum, nesta guerra estrutural entre Israel e o Irão e tudo aquilo que são os altos dirigentes da Guarda Revolucionária Iraniana, independentemente da sua localização, são sempre um alvo predileto por parte das forças de Israel. Espera-se agora uma reação do Irão. Vamos ver o que é que vai acontecer. Israel, entretanto, mandou cancelar as férias de todos os seus soldados. Portanto, Israel está neste momento em estado de emergência à espera daquilo que possa vir a ser uma resposta do Irão, que vai certamente acontecer. Esta semana, Vladimir Putin assinou um decreto a ordenar a convocação para serviço militar obrigatório de 150 mil jovens. Entretanto, o Estado-Maior russo vai esclarecer que os novos recrutas não participariam na guerra com a Ucrânia. General, vai mesmo ser assim ou há aqui algo mais escondido por trás de uma cortina de fumo? O que está escondido é que faltou uma palavra. Por trás da cortina de fumo escondeu-se uma palavra, que era a palavra agora. Não serão empregos agora. Pois. Essa é a palavra que faz logo toda a diferença aqui. Faz logo toda a diferença. Porquê? Porque a partir do momento em que eles acabem o seu eles têm 1 ano de serviço militar obrigatório. A partir desse momento serão os alvos prediletos para qualquer tentativa de mobilização. Portanto, é verdade que eles não vão ser agora, mas eles estão na primeira linha daqueles a serem convocados logo que acabem este primeiro ano. O agora está escondido através da cortina de fumo. E hoje o nosso ponto de mira está nas comemorações dos 75 anos da NATO, pelo Tratado de Washington de 4 de abril de 1949. General Fernando Moreira, que devemos assinalar nesta data? Eu destacaria 2 aspectos. Primeiro, o aspecto da longevidade. 75 anos é muito ano para uma organização. É uma organização feita. Sobretudo uma organização que resistiu, digamos, a 3 grandes períodos geopolíticos e geoestratégicos muito marcantes. A Guerra Fria, até 1989, depois parecia ter ficado um bocadinho sem missão até que se iniciou naquilo que foram operações fora da área e também naquilo que era o combate ao terror, sobretudo a partir do 11 de setembro de 2001, foi a primeira vez que o artigo 5º foi invocado, e depois desde 2008 para a resposta ao imperialismo russo e à sua tentativa de expansão. É engraçado que 75 anos depois tenhamos voltado àquilo que era a missão original, era conter o expansionismo da Federação Russa. Claro que agora estamos a ensaiar aqui, digamos, uma forma de operacionalizar a contenção do imperialismo expansionista da Federação Russa. Aparentemente, a Ucrânia, os ministros dos negócios estrangeiros terão conseguido chegar a um consenso sobre estudar a forma de operacionalizar, com o apoio da organização da NATO, aquilo que é a necessidade de fazer um apoio mais continuado, mais estruturado, mais permanente e sem sobressaltos à alimentação da Ucrânia e do seu dispositivo militar. E, portanto, provavelmente até à cimeira de Washington, em julho, vamos ter desenvolvimentos nesta área. General Arno Moreira, passa sempre a percorrer este nosso domínio da guerra. Mas foi muito agradável. É sempre. Bom fim de semana. Igualmente. Muito obrigada. Bom fim de semana a todos.